Os números estão pequenos, né, mas eu acho que dá para vocês perceberem. Aqui nós temos os dados de todos os estados, né? Então, a gente teve, né, 208.518 óbitos pela Covid-19 no Brasil em 2020. A gente teve um excesso de morte de 187.070, né? Então, esse é um primeiro estudo que nós fizemos. Então, vocês vejam, né, que houve mais mortes por Covid do que o excesso de morte, né, do que o que excedeu ao esperado. Por que isso ocorreu em 2020? Porque mortes por algumas outras causas, elas diminuíram. Então, especialmente, a gente podia citar duas causas de morte que diminuíram em 2020 por conta do isolamento social. Então, as causas externas diminuíram, porque as pessoas ficaram em casa, né? Então, diminuiu a violência, né, fora de casa, né? A gente tem relato que aumentou dentro de casa, mas a morte no trânsito ela diminuiu muito, especialmente naqueles meses de março, abril, maio, né, em que as pessoas, a redução de mobilidade foi muito grande no Brasil. E também houve uma queda muito alta nos óbitos por influenza, né, e outras doenças respiratórias, porque o fato de ficar em casa diminuiu, né, a transmissão da Covid, mas diminuiu também a transmissão do vírus da gripe. Então, esse é um primeiro achado. A gente teve excesso de morte menor do que o número de óbitos por Covid, porque outras causas de morte diminuíram. No Brasil como um todo, nós tivemos um excesso de óbito de 13,7%, e no Maranhão, né, esse excesso foi bem maior que no Brasil como um todo, foi aí de quase 22%, como vocês podem ver nesse número que está bem aqui, né? E se vocês olharem estado por estado, vocês vão ver que, em geral, houve mais excesso de morte nas regiões norte, nordeste e na região centro-oeste, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, na região norte, o estado que mais teve excesso de morte, né, foi o Amazonas, com quase 35% de excesso. Veja que teve também o Pará, né, com número elevado, a Amapá, Rondônia, o Maranhão, né, que é um dos que ficaram mais em cima. No Nordeste, o Maranhão foi o primeiro, Pernambuco foi o segundo, e a região Centro-Oeste você teve Mato Grosso, Distrito Federal, né, com excesso de óbito também muito elevado. E esse excesso foi menor, né, na região Sudeste, mas especialmente na região Sul, né, onde esse excesso ele foi muito pequeno, né, comparado aos outros estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso em 2020, tá? Em 2021, a gente viu que houve provavelmente um grande excesso de óbito nessas regiões que em 2020 tinham tido menos óbito, né? Mas a gente não estudou aqui 2021. Né? Então, esse é o retrato do ano de 2020. A gente sabe que a redução de mobilidade ela foi muito mais intensa nos estados da região sul e sudeste do que nos estados da região nordeste e norte. Né? Então, isso talvez explique por que, nesse ano 2020, a gente teve um menor excesso de óbito aí nas regiões sudeste e sul. Se vocês olharem, né, no Maranhão, por exemplo, a situação em relação ao excesso de morte e óbito pela Covid-19 foi diferente do que no Brasil. A gente teve, né, um excesso de morte de 7.747 e os óbitos identificados pela Covid-19 foram de apenas não, né, foram de 5.124. Né? Portanto, a gente teve um excesso muito maior do que óbito por Covid. Isso aqui só tem uma explicação, né? Grande subenumeração de óbito por Covid-19. Então, infelizmente, né, o Maranhão foi um dos estados, né, que vocês podem ver aqui, onde a gente teve, provavelmente, foi a maior subenumeração de óbito do Brasil inteiro, né? Ou seja, muita morte por Covid não foi identificada como sendo morte por Covid. Essa é uma inferência que a gente faz a partir da constatação que a gente teve mais excesso do que óbito por Covid. Então, o que foi que matou em excesso em 2020? Foi Covid, né? Então, se você não tem, né, minimamente esse número perto desse, é porque houve uma menor identificação de óbito por Covid. Isso aqui é explicado provavelmente por conta de testagem insuficiente
para identificar esses óbitos, né? Então, quando a gente vê aí falar que o Maranhão teve a menor letalidade por Covid do Brasil, a gente tem que colocar, né, uma grande interrogação, né, porque houve, né, mais de 50, em torno de 50% aqui de excesso de mortalidade que não aparece na Covid-19, né? Então, não é bem verdade que a gente teve a menor letalidade, né? A gente teve, sim, uma grande parte de mortes que não foram atribuídas à Covid-19 aqui no estado, né? Então, acho que a gente tem que colocar esse fato, que é uma conclusão importante desse trabalho que nós fizemos.